Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira palestra da sétima semana de Ciências Ambientais. Eu me chamo Wanda, sou graduanda do curso e mediadora da programação de hoje. A temática da nossa palestra é sobre o atual contexto da pandemia e seus impactos. Daremos início à palavra com a professora, doutora em Ciências Microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professora ativa do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Ceará, Oscarina Viana de Souza. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu inicio agradecendo, na verdade, à comissão pelo convite, né, que me foi feito. Como eu disse para as meninas, espero não decepcionar. A oportunidade também de conhecer o trabalho e de estar aqui junto com os colegas, né, os professores Carlos Henrique e Edenilo. Então, eu espero que o nosso encontro seja muito proveitoso para todos. Né? Para mim, pessoalmente, que tive que resgatar esse olhar sobre a questão das doenças pandêmicas no mundo, foi muito saudoso da minha época de estudante. Eu escolhi, né, tratar e apresentar para vocês um panorama do nosso papel e do nosso enfrentamento das grandes doenças que acometeram a humanidade. E a gente falar em humanidade, isso correlaciona diretamente com essas doenças. Nós somos as principais vítimas, mas também somos os algozes. A maioria dessas doenças foram facilitadas pela nossa forma de vida, pela nossa forma de arranjo como sociedade, e aí nós temos que lançar um olhar exatamente sobre essa história, para podermos vivenciar e entender o que estamos passando agora, atualmente, e o que vem e o que se projeta à nossa frente. Então, eu posso começar essa apresentação falando para vocês, contando uma história sobre um dia, né, da nossa sociedade em que nós fomos surpreendidos, né, como todo, com a notícia e com os relatos de uma doença desconhecida, transmitida por pelo ar e ainda não muito bem entendido, mas que afetava e que dava uma síndrome respiratória. Em um primeiro momento, essas informações, né, essa doença se alastrava de uma forma muito rápida, mas no primeiro momento, as informações elas eram conflitantes e, em alguns casos, foram escondidas ou negadas veementemente. Quando se chegou a um ponto em que não havia como negar, e ela atravessou continentes, né, e chegou, então, ao Brasil, aqueles que ocupavam os locais de poder, de decisão, a ação deles foi a negação. Então, se negou a existência, se elaborou uma série de teorias de conspiração, né, se deu um cunho político a essa doença, e isso fez com que se atrasassem as ações, né, eficientes e as ações que deveriam ter sido tomadas para o combate a essa doença. Vocês devem estar pensando nesse momento, ela está fazendo aí uma retrospectiva do que a gente está vivendo, mas todas essas informações e essa história que eu estou contando para vocês é exatamente o enredo, né, que nós vivenciamos durante a gripe espanhola. Nós tivemos exatamente essas mesmas
essas mesmas ações, né, esses mesmos acontecimentos, e que pode ser transportado tranquilamente para o que nós estamos vivendo nesse momento. O que é que a gente entende o que é pandemia, né? Como essa palavra que passou a fazer parte do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, e principalmente a pergunta que não quer calar: quando ela acaba? Então, a pandemia ela está relacionada a uma doença, né, de transmissão sustentada, ela precisa de características, então ela tem que ter uma transmissão sustentada, ou seja, a transmissão direta, pessoa a pessoa, e ela está relacionada à abrangência geográfica. Então, se a Covid tivesse sido retida na China, ela seria uma epidemia, no máximo chegaria uma epidemia. Se nós tivéssemos ações globais eficientes, né, protocolos para o embarreiramento de doenças e de surtos quando eles iniciam, ela no máximo acometeria e teríamos né, que se tratar, depois das barreiras sanitárias levantadas, teria que se tratar localmente onde estava acontecendo aquela doença. No dia 11 de março de 2020, né, um ano atrás, pouco mais, a Organização Mundial de Saúde declarou, então, a epidemia de Covid. Até então, a gente não tinha muito informações sobre o patógeno, sobre o causador dessa doença, sabia-se que era um vírus, né, depois sabia que era da classe, da família dos coronavírus, e aí se viu que era um vírus novo, né, novo no sentido de não ter sido ainda registrado como patógeno humano, e que tinha uma disseminação muito rápida. A Covid, ela vai deixar de ser uma pandemia, né, quando nós não tivermos mais um alcance tão grande de casos de doença como acontece agora. Então, existem números, né, parâmetros que são seguidos para decretar o final de uma pandemia, mas eles são muito difíceis de serem atingidos, na verdade. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar para que a gente tenha oficialmente o final dessa pandemia. A doença não vai sumir, ela não vai desaparecer, muito provavelmente ela vai chegar a um momento de uma doença endêmica, né? Então, nós vamos ter surtos e eventos dessa doença mais localizados, sem esse alcance, né, global que nós atingimos. O que a história nos conta sobre essa nossa rotina, na verdade, né, de doenças que atingem a humanidade? Então, a gente, desde que há os registros, obviamente, né, nós temos os registros escritos, nós temos cerca de 20 pandemias que acometeram as civilizações humanas. Então, nos últimos 2.000 anos. Então, nós temos essas 20 pandemias, né, consideradas assim, por causa dessas características que elas têm. Entretanto, o que nos chama a atenção e o que é mais preocupante é que metade dessas pandemias aconteceram nos últimos 150 anos. Isso significa que elas estão ficando mais frequentes, exatamente por causa do nosso ritmo de vida, da nossa estrutura como sociedade. Então, nós temos desde o Antigo Egito, né, e eram então chamadas com alcunha de pestes. Nós temos a peste do Egito, né, a peste antonina, em seguida a peste de Cipriano,
que foi a também chamada peste de Constantinopla, a peste negra, né, causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, e que só posteriormente é que foi descoberta o causador. Tivemos mais recentemente, esse é sempre, né, a doença que é relacionada e que a gente usa como paralelo e comparação com o que nós estamos vivendo atualmente, que foi a gripe espanhola, e que é exatamente aquela história, né, que eu iniciei falando para vocês. Nós tivemos todos aqueles elementos, né, e na gripe espanhola mais facilmente, porque nós tínhamos mais registros, a facilidade desses registros. Então, uma doença que calcula-se que ceifou 50 milhões de vidas, mas, na verdade, alguns outros estudiosos acreditam que foram mais de 100 milhões de vidas perdidas, e essa dificuldade se dá porque ela aconteceu exatamente no meio de uma guerra. Então, teve-se esse problema, né, de quantificar, de saber, na verdade, quantas dessas pessoas foram vítimas dessa doença. O que se sabe é que se morreu mais pessoas pela ação do vírus influenza do que propriamente pela guerra. Tá? E mais recentemente nós tivemos, sim, né, em 2009, uma pandemia, né, com todas as suas características e considerada uma pandemia, que foi causada pelos vírus H1N1, que foi chamado popularmente de a gripe suína. Então, ela teve um tempo mais curto de ocorrência, né? Foi decretada a sua finitude, pouco tempo depois, e a característica, na verdade, disso, né, o que levou a essa rapidez dos acontecimentos, é que esse vírus ele é muito agressivo com o seu hospedeiro. Então, ele auto se regula porque os hospedeiros normalmente vão a óbito muito rapidamente. Os sintomas surgem muito rapidamente e esses hospedeiros vão a óbito muito rapidamente. Nós estamos enfrentando ainda, né, além do nosso conhecidíssimo, da nossa pandemia de Covid, nós temos outras duas pandemias que ainda estão em curso, né, no mundo. Então, a 7ª pandemia de cólera, que se iniciou em 1961, oficialmente, e que ainda não foi finalizada. Nós temos aí, então, uma pandemia que atravessou décadas, né, gerações, já faz 50 anos que ela está em curso no nosso planeta. Por que a gente não tem tanta ênfase sobre essa pandemia? Ela se instalou e é caracterizado por surtos ou por casos emergentes em países, principalmente países pobres, que têm uma dificuldade e problemas, né, na oferta de condições sanitárias à sua população, né, principalmente no tratamento de esgotos, e, portanto, ela é considerada uma pandemia da pobreza. Também temos uma outra pandemia ainda em curso, que é a pandemia causada pelo vírus HIV, né, que foi iniciada na década de 1980 e que já ceifou 25 milhões de vidas no mundo inteiro. A notícia que temos sobre essa pandemia, né, é que o Brasil é uma referência, né, no tratamento, no combate a essa pandemia. Né? Mundialmente, nós somos referência porque as ações, não existe vacina, os medicamentos que existem, né, atualmente, até esse momento disponíveis, eles dão uma sobrevida aos pacientes,
mas você não tem a finitude ou a eliminação dessa doença. Portanto, o Brasil optou por enfrentar essa pandemia usando as informações produzidas pela ciência, né, que era exatamente dos processos de prevenção. Então, antes, né, da década de 1980, se ia aos postos de saúde para pegar medicamentos, para fazer consultas. Hoje em dia, você vai também e tem acesso a camisinhas, né, preservativos, de forma que são ações e essa disponibilidade desse tipo, né, de material, isso fez com que a gente tivesse uma projeção mundial nesse tratamento. Nós não temos como combater diretamente, ou tratar, ou curar, né, a doença, mas então nós optamos pela prevenção, né, por ações de educação, de esclarecimento à população. E em 2019, como nós falamos, nós temos então iniciada a pandemia do coronavírus, que, a despeito de todas as projeções que foram feitas, né, no ano de 2020, nós ainda não temos certeza quando ela terá o fim. O que é que leva a essa condição de pandemia? Quais são os elementos, quais são os fatores nessa equação que levam ao surgimento de uma doença que se espalha muito rapidamente e atravessa continentes? As interações humanas, né? No nosso caso, um novo jargão, a globalização, né, da nossa realidade, condições sanitárias precárias, né, e alterações no ambiente. Então, quando nós combinamos, né, esses fatores, e eles chegam num nível mais elevado de impacto sobre o planeta, nós temos, então, como resultado, né, esses acontecimentos ou esses eventos de doenças que são, que se espalham globalmente. Nesse momento, né, a nossa pandemia do dia a dia, ela teve essa característica e essa facilidade. A globalização determinou a velocidade com que a gente está em vários locais, a nossa velocidade no trânsito pelo planeta, né, levou a esse espalhamento, a essa dispersão muito mais rápida desse vírus. Né? Vocês imaginem que para o vírus influenza, essa dispersão foi muito mais difícil, né? Quando você levava, por exemplo, meses para atravessar de um continente a outro, né? Ou quando você, o trânsito ou as formas de mobilização eram menos rápidas do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande, uma velocidade, né, de trânsito no planeta, e isso tudo facilita esse surgimento. O que nós temos também, né, que caracteriza, que promove, que facilita esse surgimento de doenças é exatamente o nosso perfil, né, de viver de sociedade. Nós temos, então, optamos por viver em aglomerações. Então, os grandes centros urbanos são, na verdade, o palco, o campo de batalha primordial para a gente combater as novas doenças, porque é ali que vai se dissipar muito mais rapidamente, dada a proximidade das pessoas, né? A nossa forma de habitar também influencia isso. Então, desde a década de 1950, nós temos um padrão de habitação que é chamado padrão de habitação em caixas, né? Então, nossos prédios são feitos exatamente na forma de caixas. Nós utilizamos equipamentos de climatização, de recirculação do ar, né, para manter manter uma condição térmica agradável aos habitantes, e isso tudo afeta a questão da qualidade do ar. Então, nós já temos, desde a década de 1950,
né, doenças relacionadas a esse tipo de engenharia, de arquitetura, que é o nosso cotidiano, que é o padrão que nós temos, né, de habitar nos grandes centros urbanos. Também temos essa questão da verticalização desses centros, que cria o que são chamados as ilhas de calor. Então, já se tem um farto material, né, e pesquisas relacionando essas ilhas, esses locais onde há uma dificuldade de dispersão, uma dificuldade de circulação de ventos, por exemplo, né, um aquecimento maior em relação ao seu entorno. Então, esses lugares, essas ilhas, eles são, na verdade, pontos, né, de maior ocorrência e propagação dessas doenças. E com o que a gente deve se preocupar, né, para os futuros, pós-pandemia, o que a gente tanto fala, né? Alguns chamam de o novo normal, mas, na verdade, vai ser o normal, né? Uma característica que nos traz, né, e durante todo esse tempo, durante toda a nossa história de convivência com essas grandes doenças, é que nós mudamos hábitos, mudamos padrões, exatamente por pressão e por necessidade de adaptação e sobrevivência. Mas nós temos, apesar disso, né, estruturas que vão levar, de qualquer forma, a favorecimento de surgimento de novas doenças. Então, o que nós devemos olhar com mais calma e atenção, e estudar e produzir informações, né, de forma que a gente tenha como nos proteger, né, e amenizar os efeitos dessas futuras doenças. A dispersão de vetores, então nós temos doenças principalmente dos países tropicais, né, que são transmitidos por vetores importantes, né, a dispersão de patógenos através dos oceanos. Então, o aquecimento global, ele tem um efeito direto sobre essas questões, tanto a dispersão de vetores como a dispersão de patógenos através dos oceanos, e um efeito que a gente está monitorando já há um tempo, e que foi já dito, né, e chamado, acredito que em 2014, 2015, pela Organização Mundial de Saúde, como um grande risco para a humanidade, que é a seleção de bactérias panresistentes. Essa é uma simulação do que vai acontecer se nós tivermos, né, aquecimento, se nós continuarmos, né, com o padrão de aquecimento global que nós temos vivenciado e registrado. Essa é a dispersão de mosquitos do Aedes aegypti, né, que é um vetor importantíssimo de doenças virais no nosso planeta. Então, essa é a dispersão, e a intensidade dessas cores diz dos meses do ano em que eles estão, né, como vetores e, portanto, transmitindo essas doenças virais, como a dengue, né, a zika e chikungunya. Aqui, uma projeção para 2050. Vocês veem que nós temos, então, uma amplitude, né, desses locais no planeta onde esses mosquitos vão ser capazes, né, de se estabelecer, de procriar e, portanto, de se multiplicar e de causar doenças relacionadas aos vírus que eles carregam. Aqui uma outra projeção para 2080, né, que aí será o limite, quando a gente, então, volta a tem um colapso, né, nessa velocidade que estamos em aquecimento global, e aí voltamos, então, vai ter um resfriamento, né, é o que se espera e é o que se conta, né, e que se acompanha nas eras geográficas.
Esse aqui é um outro mapa mostrando o espalhamento, né, a distribuição de casos e do Vibrio cólera, como eu falei para vocês, ainda uma pandemia em curso no planeta. Então, a primeira figura é exatamente onde ele se localiza e os canais de contato entre os continentes, né? Então, vocês veem que os oceanos, eles apresentam barreiras para a distribuição dessa bactéria. Se nós continuarmos com o mesmo ritmo de aquecimento global, né, e dos oceanos, essas barreiras vão ser quebradas. Então, o Vibrio cólera, que é uma bactéria extremamente competente como um patógeno humano, ela não vai ter mais esses limites, né, essas fronteiras. Ela vai estar distribuída no planeta como um todo, nos oceanos, e vai ser, então, causador de novas pandemias. A crise de resistência a antibióticos. Então, a Organização Mundial de Saúde fez uma projeção, né, de que até 2050 nós teremos 10 milhões de mortes por ano, né, devido à era pós-antibióticos. E o que é isso? É quando nós não tivermos mais arsenal de medicamentos para o combate a doenças que nós já debelamos no nosso passado, inclusive a Yersinia pestis, porque nós estamos exercendo pressão sobre esse microbioma, né, sobre essa microbiota do planeta, desde o uso não responsável de substâncias antimicrobianas até a co-seleção através do uso de pesticidas, né, que por similaridade acabam selecionando essas bactérias que têm, né, carregam esses genes de resistência. Então, eu termino, né, não querendo deixar uma mensagem de desastres e de negativismo, mas, na verdade, uma mensagem de aviso, né? Essas informações que eu compilei para vocês, elas estão sendo ditas por pesquisadores há muito tempo, né? E eu termino exatamente com uma frase do líder e xamã, que é o Davi Pokenawa, né, que a humanidade ainda não entendeu o quanto a natureza preservada é vital para manter a nossa saúde em ordem. Deixo também e recomendo a leitura desses livros, né, desses especificamente, que tem uma leitura muito fácil, muito agradável, né, e que eles tratam exatamente dessas questões que nós estamos vivendo. As grandes pandemias, né, que vão ameaçar a humanidade, mas não vão extingui-la. A sexta extinção, que fala das pandemias para outras espécies e que são causadas pelos seres humanos, pela nossa forma de vida e nossa forma de interação com a natureza, né, com o ambiente. E o mapa fantasma, que é uma narrativa sobre a primeira investigação epidemiológica, né, que usou, inclusive, a georreferenciamento para identificar patógenos causadores de doenças. Eu agradeço, então, muitíssimo a coordenação desse evento, pelo convite, né, e espero que tenha contribuído com vocês. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua apresentação. Agora daremos início à palestra do biólogo doutor em saúde coletiva e pós-doutorado no Instituto Tropical Suíço de Saúde Pública, Carlos Henrique Moraes de Alencar. Bom dia a todos, agradecer também o convite. Fui apresentado como biólogo, só o que sobrou da graduação mesmo, porque eu me considero hoje mais como um epidemiologista, porque da biologia realmente o que sobrou foi muito pouco, né? Só a parte um pouquinho de doenças e olhe lá. Tá? A ideia hoje é a gente fazer uma apresentação sobre uma relação sobre a saúde única e a parte relacionada com a Covid-19. Só esperar, a apresentação já está aparecendo para todo mundo?
Precisa. Então sou eu. Ainda está como... Professor, tente apresentar novamente, por favor. Não, deixa eu sair. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Ah, peraí. Pronto, acho que agora vai dar certo. Deu agora. Deu. Deixa eu só botar aqui pro lado. Bom, como eu tinha dito, a ideia da gente fazer um pouquinho falando sobre saúde única, que é o One Health, e a relação com as antropozoonoses, falando mais especificamente sobre a Covid-19. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde única, falando dos coronavírus, os 3 principais, os animais que estão relacionados com essa transmissão, com o ambiente, depois acrescentar informações sobre a estratégia de saúde única no controle da Covid, falar um pouquinho dos dados da pandemia de Covid-19, né, pegando informações bem sintéticas de como está a situação no mundo do Brasil, Ceará e Fortaleza, e fazendo uma rápida conclusão sobre essas informações. Bom, saúde única é um conceito relacionado hoje que está muito em ênfase e ele traz uma relação que tanto a saúde das pessoas como a saúde dos animais e o ambiente compartilhado entre os dois está numa relação direta, certo? A gente tem uma associação bem íntima entre a saúde dos animais, o ambiente e a saúde das pessoas. Diante disso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os coronavírus, certo? E a doença COVID, que tem essa relação como exemplo perfeito dessa relação entre ambiente, saúde humana e saúde de animais. Vocês estão vendo que eu fiz questão de botar o S aqui do coronavírus, com o S maiúsculo, justamente para destacar que a gente tem muitos coronavírus existentes no ambiente. São 4 grupos principais, que são os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, que são os principais associados com os humanos, e a gente também tem os gama-coronavírus e os delta-coronavírus, que estão associados a outros animais, certo? E eles são encontrados em uma ampla gama de espécies hospedeiras, principalmente também relacionados a aves e mamíferos. Então, o que a gente observa é uma dispersão muito grande desses vírus no ambiente, relacionados com a saúde animal, e que, vez por outra, eles chegam até os humanos, certo? Ainda bem que é vez por outra. Falando um pouquinho da taxonomia desses vírus, eles são da ordem Nidoviralis, da família Conoviridae, certo? E as espécies mais comuns que a gente vai conversar hoje aqui é o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Falando um pouquinho do SARS-CoV, o SARS, para quem não lembra, vem de Severe Acute Respiratory Syndrome, ou seja, síndrome respiratória aguda severa, certo? Ela aconteceu, o primeiro vírus, ele foi identificado nos anos 2002, 2003, iniciando com uma pneumonia atípica numa província do interior da China, em Guangdong, e rapidamente ela se espalhou para outras cidades maiores em Hong Kong. Conta a história que foi um médico que ele atuava nessa província do interior da China, e ele se infectou, cuidava das pessoas lá nesse interior por conta de uma simples pneumonia que estava acontecendo. Houve um congresso em Hong Kong e ele viajou para Hong Kong para esse congresso, né? E lá a doença se espalhou através, principalmente de viagens internacionais, ela se espalhou para o resto do mundo, certo? Já daí houve mais de 8 mil pessoas em mais de 26 países que foram infectadas. Isso mostra a rapidez com que o vírus consegue se dispersar, certo? E essa rapidez não é o vírus que sai voando de um local para o outro, o vírus, literalmente, mas somos nós infectados que pegamos o transporte aéreo e carregamos o vírus conosco de um local para outro dentro do mundo, né? Esse vírus, ele levou uma taxa de letalidade de aproximadamente 10%. Letalidade é a capacidade do vírus conseguir matar as pessoas que adoecem. Então, a gente observa que 10% das pessoas que adoeciam iam a óbito. Mostrando uma situação que aconteceu no Canadá, certo?
Esse médico que foi para o congresso lá em Hong Kong, ele, dentro do elevador, ele entrou em contato com 2 comissárias de bordo que iam para o Canadá. Dentro do elevador, ele tossiu, ele espirrou, fez alguma situação dessas. Por conta disso, essas comissárias foram infectadas também com o vírus. No avião, elas atenderam algumas pessoas, né, mesmo sem apresentar alguns sintomas, pela fala mesmo, ela conseguiu já passar o vírus para outras pessoas também. Então, o que a gente observou? Que rapidamente, certo? Deixa eu botar aqui o apontador, certo? Rapidamente haviam poucas pessoas infectadas aqui que foram passageiros, certo? Do avião, ou então comissários de bordo, e essas pessoas infectaram as pessoas que moravam na mesma casa com eles, né? Como não se tinha certeza, não se sabia que era um vírus novo, que tinha uma rápida capacidade de transmissão, essas pessoas que foram infectadas foram levadas ao hospital, certo? Por conta do quadro mais grave de pneumonia, e foram colocadas em enfermaria, certo? Em contato com outros casos de outras doenças que estavam também no hospital. Por conta disso, tanto profissionais de saúde que atendiam esses pacientes, como também outras pessoas que estavam no hospital, também se infectaram. O que a gente observa é que no período curto de mais ou menos 1, 2, 3 meses, houve 2 ondas dessa doença dentro desse hospital. Então, de forma muito rápida, o vírus conseguiu se espalhar para outras pessoas dentro do hospital, lá no Canadá, do outro lado do mundo, onde houve o primeiro, e que foi um dos principais surtos que aconteceu. O SARS-CoV, ele tem uma origem inicial de morcegos, a gente já vai falar um pouquinho específico dos morcegos, e ele tem uma transmissão entre espécies e também de outras espécies para os humanos, através de um hospedeiro intermediário. Hoje, a gente suspeita, ainda não se tem certeza, que podem ter sido um dos 2, ou talvez os 2 aqui, que são as civetas das palmeiras, do Himalaia, ou então os cães guaxinim, certo? Que são animais que estão muito presentes nas matas, principalmente na região do interior da China. Certo? O segundo vírus é o MERS-CoV. O MERS, ele tem esse nome porque ele é da síndrome respiratória do Oriente Médio, do Middle East. Também é um outro coronavírus muito conhecido, também teve origem animal, certo? Ele estava infectando alguns outros animais, e ele tem uma taxa de letalidade maior do que a do SARS-CoV. Você imagina, pessoal, só 10% das pessoas vão morrer? É muito, 10% é um valor muito elevado. E o MERS, ele tem uma letalidade ainda maior do que o SARS-CoV, certo? Só que ele tem um problema para ele, né? E uma vantagem para a gente, porque ele raramente é transmitido entre humanos. E ele teve o dromedário como hospedeiro intermediário aí nessa transmissão. Estima-se também que ele teve uma origem dos morcegos, certo? E também ele teve a transmissão por dromedário. Certo? Tem uma ideia que foi mais ou menos assim que houve essa transmissão dos dromedários para os humanos, tá bom? E falando um pouquinho dos animais, eu quero focar principalmente na relação dos morcegos, porque eles são os principais reservatórios que a gente tem dos coronavírus no mundo, certo? Eles representam quase 1/4 da população de mamíferos que a gente tem no mundo, certo? Se você pegar todos os mamíferos do mundo, 25% deles são morcegos. E são amplamente distribuídos em todo o mundo e em todos os continentes. Todo lugar que você for, você vai encontrar morcego, com exceção da Antártida, certo? E existem mais de 200 coronavírus que são identificados em várias espécies de morcego. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de morcegos, a gente tem uma ampla distribuição mundial desses morcegos, e a gente tem uma grande quantidade de coronavírus dentro desses morcegos, certo? Muitas vezes eles servem apenas de reservatório, não tendo nenhuma doença que leve ele à morte, certo? Ainda assim, a gente observa que esses morcegos, eles são os principais reservatórios dos alfa e dos beta coronavírus, que a gente viu lá no começo, que são os principais vírus que estão também infectando os humanos, certo? Até pela proximidade que a gente tem. Morcegos também são mamíferos, nós somos mamíferos e tem que ter uma proximidade genética um pouquinho maior, certo? Esses morcegos, como eu disse, eles carregam coronavírus semelhantes aos coronavírus da SARS, certo? E eles são distribuídos em muitas províncias da China. Além disso, a gente vê que alguns mercados populares lá na China, a gente tem venda de morcegos para alimentação.
o que isso pode facilitar, talvez, ainda mais ao contato direto entre os vírus e os humanos. A gente vê que pode ter uma constante evolução molecular dentro de suas espécies hospedeiras naturais, porque os genomas dos coronavírus, eles têm um alto grau de plasticidade, em termos de conteúdo gênico e de recombinação, que é isso, eles conseguem mutar muito facilmente, eles conseguem ter mudanças no seu genomas de forma muito fácil, e ter recombinação, misturando informações do hospedeiro com o dele, misturando informações de outros vírus com o dele, certo? Então, isso faz com que a gente tenha uma quantidade grande de probabilidades de mutações adaptativas desses coronavírus. Isso vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade maior de ter coronavírus que possam passar de um animal para outro e possam trazer problemas de saúde maior para esses animais. Aqui eu trouxe um pequeno esquema mostrando como é que pode acontecer esse salto entre espécies, que a gente chama de spillover, certo? A gente tem um coronavírus ancestral nos morcegos lá da zona rural, bem silvestre, certo? Lá transmitindo, se mantendo como hospedeiros os morcegos, só que mudanças no ambiente evolutivo, a professora Oscarina falou muito disso, onde os humanos eles conseguem fazer mudanças no ambiente, fazer com que os animais eles fiquem mais próximos dos seres humanos, certo? Essas mudanças podem fazer com que haja uma pressão sobre esses animais e uma pressão também sobre esses vírus, fazendo com que haja mudanças, mutações dentro desses vírus. E isso pode fazer com que esse vírus eles façam de uma espécie para outra, certo? Saindo de um morcego para outra espécie de morcego, ou às vezes mudanças dentro dos mesmos morcegos, certo? Essas mudanças são seletivas, certo? Que quer dizer isso, que os vírus, eles vão, alguns deles vão sobreviver, outros não. No entanto, a gente tem uma redução na especificidade de hospedeiros, ou seja, os vírus, eles não vão ficar mais específicos para um único hospedeiro, eles podem migrar para outros hospedeiros também. E essa mudança para outros hospedeiros vai fazer com que esse vírus ele possa ter contato com outros animais que podem ser hospedeiros intermediários em potencial, ou mesmo ter uma transmissão direta desse vírus do morcego diretamente para o humano, que foi uma coisa que a gente ainda não tem certeza do que aconteceu em relação ao SARS-CoV-2. A gente sabe que ele veio do morcego, mas o hospedeiro intermediário potencial ainda não foi definido. Acredita-se que pode ter sido também cães guaxinim, ou talvez o pangolim. Certo? Tem essas duas possibilidades, mas ainda estão se fazendo estudos para poder identificar claramente qual foi esse hospedeiro intermediário. Então, a gente teve um salto dos morcegos para os humanos, e algumas mudanças elas não foram muito grandes. O que a gente observa é que o SARS-CoV-2 ele é muito parecido com os vírus dos coronavírus presentes nos morcegos. Falando um pouco do ambiente. A gente sabe que tem um desequilíbrio constante que a gente está causando nesse ambiente, e isso privilegia, isso faz com que haja o surgimento de doenças, certo? Patógenos que antes são exclusivos de ambientes silvestres, eles passam a migrar para ambientes urbanos, certo? A interferência nesse equilíbrio traz novas enfermidades, possíveis pandemias, novas pandemias, e isso trazendo cada vez mais perto da sociedade. E muitos espécimes de animais são retirados de seus ambientes e passam a viver dentro das residências das pessoas. Eu posso citar um exemplo aqui, pessoal. Uma aluna minha, ela foi fazer coleta no campo daqui do interior do Ceará para identificar raiva em animais silvestres. Chegou numa determinada casa e lá a dona da casa ofereceu a ela o café. Ela sentou à mesa para tomar o café. Quando ela sentou à mesa, ao lado dela, sentou um macaco prego, certo? Já com uma canequinha na mão para tomar o café junto com ela. Certo? Quando ela viu aquilo, ela ficou muito assustada, mas, ao mesmo tempo, ela viu como a relação entre animais silvestres e os humanos está cada vez mais próxima, fazendo com que haja possibilidade de transmissão de diversas doenças. Do mesmo jeito que ela estava muito preocupada com a raiva humana, certo? Ela pode também ter diversas outras doenças que o macaco prego pode ser hospedeiro, certo? E transmitir para aquela família. Então, trazendo uma informação aqui,
relacionado ao número de surtos de zoonoses ao longo do tempo, que a gente observa que desde 1990 até agora, 2016, 2018, quando foi publicado, 2021 foi publicado, mas os dados são até 2016. A gente observa que há um aumento de surtos de zoonoses com o passar do tempo. E do mesmo jeito, ainda mais intenso, o surto de doenças transmitidas por vetores. Então, quanto mais passa o tempo, maior o surto dessas doenças que a gente observa aqui. E quando a gente associa isso com a cobertura florestal, a gente vê que quanto mais reduz a cobertura florestal, seguindo aqui em direção ao zero, maior o número de surtos de zoonoses. Certo? E o mesmo a gente observa aqui, dados de 2016, 15, 14, 13, 12, 10, 11, quanto menor a cobertura vegetal, maior também o surto de doenças transmitidas por vetores. Então, a gente observa essa relação direta entre a cobertura vegetal, cobertura de florestas, e o aumento que a gente tem no surto de doenças. E como a estratégia de saúde única ela pode atuar nessa situação? Então, é como a gente viu lá no começo. A saúde única ela leva em consideração a saúde humana, a saúde animal e o ambiente. E aqui no meio a gente tem um vírus, que é o coronavírus, certo? Coronavírus 2, que está diretamente associado nesses três grupos, certo? Então, a abordagem de saúde única, ela pode atuar quando a gente trabalha baseado nas propriedades físico-químicas e biológicas dos coronavírus, quando a gente trabalha na interação humano-animal, também na interação animal-humano e o ambiente, e também na minimização e disseminação do vírus de pessoa a pessoa. Só mostrando aqui que é a transmissão de uma doença pessoa a pessoa. A gente tem que o número de casos ele vai aumentando, às vezes reduz, mas a segunda onda é maior do que a primeira, reduz um pouco, a terceira onda é maior do que as outras, e assim por diante. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa transmissão, ela acontece em ondas, e se nada for feito, essas ondas vão ficando cada vez maiores ao longo do tempo. Então, essa é uma transmissão de doença pessoa a pessoa, que é o caso da Covid. E essas intervenções em relação pela saúde única para o controle da SARS-CoV, eu vou trazer 4 quadrinhos aqui que podem explicar isso de forma mais simples. Quando a gente fala em relação à propriedade dos vírus, o ideal é que a gente possa usar EPIs, fazer desinfetantes ou detergentes específicos que possam eliminar o vírus ou matar o vírus, utilizar radiação ultravioleta, que faz com que a gente consiga matar o vírus através da radiação ultravioleta, certo? Essa radiação tem que ser utilizada em ambientes sem a presença das pessoas, porque faz mal para a gente também, certo? Desenvolvimento de testes rápidos para poder identificar o vírus e tentar controlar cada vez mais a sua dispersão. Quando a gente vê a redução da dispersão em relação ao humano-humano, a gente tem também o uso de EPIs, no caso das máscaras, que podem ser feitos, o distanciamento social, a higiene pessoal, identificação rápida dos casos e isolamento e monitoramento desses casos, fazer uma vigilância constante desses casos e também de novos casos, para que a gente tenha informação de onde estão acontecendo os casos e tentar fazer um bloqueio, fazer um rastreamento de contatos e testagem dos mesmos, fazer um monitoramento de fronteiras e testagem de passageiros durante epidemias, evitar aglomerações e o desenvolvimento de vacinas e terapias antivirais. Relacionado à interação animal e humano, a gente observa o monitoramento regular dos tipos virais em morcegos para identificar potenciais vírus zoonóticos. Morcegos, mais uma vez, repetindo, são animais de grande importância na transmissão de doenças zoonóticas, certo? Antropozoonoses. A vigilância dos coronavírus em outras espécies de mamíferos e aves, e também fechar todos os mercados de animais vivos, certo? Além disso, aumentar as leis sanitárias em matadouros e toda a sua cadeia de produção, porque isso faz com que a gente tenha mais segurança naquele alimento que está sendo vendido. E na interação animal, humano e ambiente, fazer teste no ar, em áreas comuns, como hospitais, escolas, transportes públicos, igrejas, todos os locais onde possa ter uma aglomeração de pessoas, fazer uma descontaminação regular de superfícies em áreas públicas ou privadas, e, além disso, avaliar a sobrevivência do vírus em diferentes superfícies. Então, esses 4 quadros aqui, eles conseguem mostrar as intervenções que podem ser realizadas por meio da saúde única. Queria deixar em destaque aqui 4 pontos que podem ser
ação pessoal, cada um pode fazer isso, que é o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, as máscaras estão definidas como EPI, realizar o distanciamento social, manter a higiene pessoal constante e evitar aglomerações. Esses são 4 pontos que são de cunho pessoal que a gente pode fazer, independente de qualquer outra ação que possa ser realizada. Falando um pouquinho agora da pandemia, dos dados, né, dos dados no mundo, e os números quase atualizados, porque eu peguei esses dados aqui há um tempinho atrás, e já estão desatualizados, dado o grande número de casos que a gente vê dia a dia. Certo? Bom, primeiro, deixar claro, um surto é um aumento repentino de casos, mas ele tem uma geograficamente limitado, certo? Ele não consegue se espalhar muito. Um surto é um número de casos grande de uma área restrita. A epidemia é aumento de casos acima do esperado, certo? Você tem o número de casos esperado e o número de casos que acontece naquele período, ele está acima daquilo que é esperado. A pandemia é um aumento de casos acima do esperado, distribuídos em uma escala espacial muito grande, certo? Como continentes ou mesmo em todo o mundo. E a endemia é o número de casos quando ele se estabiliza dentro de padrões aceitáveis. Certo? Então, você já tem uma doença que ela já está constantemente acontecendo naquele determinado local. Eu trouxe só um pequeno vídeo aqui, tem coisa de 1 minuto, mostrando desde o início dos casos até o mês 6 de 2020. São 6 meses, mostrando como a doença rapidamente se espalhou em todo o mundo. Certo? Então a gente vê que começou na China, passou para a Europa, Oriente Médio, depois chegou nas Américas, daí foi para a Rússia, principalmente, e também alguns países na África. Então a gente observa que rapidamente a doença se espalhou para todo mundo, e quanto mais a gente negava a questão da transmissão por meios de transmissão pessoa a pessoa, pelo ar, mais casos aconteciam. Então a gente vê que rapidamente, questão de 6 meses, todo o mundo já estava infectado pela Covid. Então, no mundo a gente tinha em torno de 518 mil casos, isso aqui dados de domingo, não, foi quarta-feira passada, certo? 518 mil novos casos, 126 milhões de casos confirmados e quase 3 milhões de mortes. Certo? É uma doença que ela conseguiu se espalhar muito rapidamente e conseguiu levar muitas pessoas a óbito. Aqui o destaque para o Brasil, certo? Como o segundo país com maior número de casos, 12 milhões e 490 mil aqui na época, certo? E uma incidência de 5,5 milhões e 5.800 mil casos por 100 mil habitantes, 310 mil óbitos e 146,1 óbitos por 100 mil habitantes. Se a gente comparar com outros países, está num valor talvez até menor do que o Reino Unido, do que a Itália, do que a Espanha. Mas como nós estamos com um problema aqui no Brasil, porque se a gente for ver os outros países, a curva de número de casos está descendente. E no Brasil, nossa curva de casos está ascendente. Então é questão de tempo para que a gente chegue até valores muito maiores do que a gente tem hoje. Certo? Aqui os dados do Ceará. O Edenilo deve dar destaque mais a essa parte aqui, eu não vou falar muito, só mostrando que nós já tivemos 2 ondas, estamos na segunda onda, espera-se que essa descida aqui da segunda onda, ela se concretize, tá? E aqui Fortaleza, da mesma forma, tivemos a primeira onda, estamos na segunda, e uma tendência que espero depois desse lockdown, que a gente também tenha uma redução nesse número de casos. Mostrando a situação dos óbitos aqui em Fortaleza. Bom, então, a gente observa Fortaleza, ela tem uma característica que ela é dividida aqui no meio. Certo? Você tem uma área aqui da região oeste que é um pouco menos favorecida, certo? E a região leste que é um pouco mais favorecida, certo? E o que a gente observa é que essa área aqui, que pega a Aldeota, Meireles, Varjota, certo? E Mucuripe, ela tem um grande Papicu aqui também, ela tem um maior número de casos e de óbitos, provavelmente porque tem o maior número de testes, tem maior número de pessoas testadas, certo? No entanto, quando a gente vê aqui toda a região aqui oeste da cidade, a gente vê que a densidade de óbitos ela é muito maior, né, comparando com a região leste. Vamos para a conclusão,
certo? Eu boto aqui uma dúvida para a gente, se há esperança ou não, certo? O que eu trago aqui são as informações, que é a vigilância. A gente pode utilizar ela para evitar que os vírus se estabeleçam em outras espécies animais e que estejam em contato próximo com humanos. A gente soube que tem alguns casos de coronavírus em gatos, certo? E também em alguns cachorros, mas uma quantidade muito pequena que não pode-se dizer que são eles os reservatórios que estão transmitindo para a gente, certo? E a gente sabe que tem diversos espaços de coronavírus circulando em ambientes selvagens, e que esses animais eles estão interagindo entre si. Isso faz com que a gente deduza que a expansão das espécies hospedeiras ou a transmissão interespécies de novos coronavírus para os humanos parece ser inevitável. Então a gente sabe que vai haver outras transmissões de coronavírus. Não se sabe ainda quando. O que a gente tem que ter é vigilância constante para saber quando acontecer isso e tentar ter um controle o mais rápido possível. Além disso, certo? A gente sabe que é urgente e necessária uma implementação na rede global de vigilância, envolvendo diferentes profissões, para que possa monitorar e prever fontes potenciais para novos vírus patogênicos, e a estratégia de saúde única, certo? Ela pode minimizar esse fardo econômico e melhorar a compreensão dos problemas de saúde, porque a partir dela a gente pode proporcionar de forma oportuna detecção, prevenção e combate a futuras pandemias com base na experiência da Covid-19, certo? E respondendo àquela pergunta, sim, a gente tem esperança sim, certo? No entanto, a gente deve ter um manejo ambiental de forma sustentável para evitar o controle de possíveis surtos e manter uma boa saúde e praticar a higiene adequada, pois isso faz com que seja uma estratégia muito boa para evitar infecções e a exposição à Covid, certo? Do mesmo jeito, parece que foi copiado da professora Oscarina, mas como a gente é professor, a gente sempre quer trazer mais conhecimento para vocês. Então, eu trago aqui alguns vídeos que vocês podem assistir, alguns filmes do Netflix, que é a série Pandemia, são 6 capítulos, certo? Que traz informações bem interessantes sobre a relação da saúde única e as pandemias. Na época que eles fizeram, ainda não estava a Covid no mundo, certo? Mas era como se eles estivessem prevendo que ia acontecer isso, né? E o capítulo da série explicando, que é o coronavírus, ele também traz informações, é bem curtinho aqui, são 20 minutos mais ou menos, e traz muitas informações interessantes sobre a doença também que vocês podem utilizar para aprender um pouco mais. Bom, queria agradecer a participação, espero que tenha sido bem, tenha trazido informações, e eu acho que cada uma das apresentações vai complementar o que a outra está trazendo. Agradeço a participação aqui no seminário. Nós da equipe também agradecemos por sua apresentação, ótimas palavras. Agora eu passo a palavra para o sanitarista, epidemiologista e doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, Edenil Baltazar Barreira Filho. Bom dia, gente. Obrigado. Eu queria primeiramente agradecer ao convite para participar desse momento, né? Mais uma oportunidade de a gente trazer um pouquinho as informações da Secretaria de Saúde aqui do Estado, né? Mostrar o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa pandemia. Pedir desculpa já porque a gente está no ambiente de trabalho, então a gente está dividindo, está compartilhando, então pode ser que tenha outros sons, tá? Bom, a gente vai fazer uma apresentação, a gente prepara uma apresentação, porque a gente optou por falar um pouquinho da questão da transparência, né? Eu acho que é um viés que a Secretaria de Saúde ela vem trabalhando desde o início dessa pandemia, a questão da transparência, de colocar a população, disponibilizar a população as informações em tempo o mais oportuno possível, né? Eu acho que é um dos aspectos de combate à pandemia é a informação. E se a gente consegue disponibilizar essa informação em tempo oportuno, é importante não só para os gestores tomarem decisões, né? Ver que o governador
vem baseando os decretos dele, fundamentalmente em cima de dados epidemiológicos e em cima de uma discussão científica, né? É importante deixar isso claro, que as discussões, elas vêm com esse cunho científico, né? São uma série de pessoas que vêm contribuindo, o Henrique também contribui com esse processo, outros professores da Universidade Federal também vêm contribuindo com isso, da Universidade Estadual, e a gente vai trazer para vocês um pouco de onde estão essas informações. Elas são informações públicas, não são informações sigilosas, elas estão disponíveis para qualquer cidadão, para qualquer pessoa consultar no nosso site, que é o IntegraSUS, né, integrasus.saude.ce.gov.br, e você consegue acessar uma série de informações que são fundamentais nessa questão da governança, né? Quando a gente discute governança, quando a gente discute gestão pública, quando discute acesso à informação, né? É um dos pressupostos, inclusive, da administração pública, né? Se você pegar a nossa Constituição lá no artigo 37, ela vai trazer os princípios da administração pública, né? E a publicidade, né? A publicidade é um desses princípios. Tornar público esses dados é fundamental para o cidadão. Então, deixa eu trazer a apresentação aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, né? Esse aqui é o nosso... Estão visualizando? Está disponível? Sim? Sim, professor. Sim, pronto. Então, aqui é o nosso painel de indicadores, né, do IntegraSUS, né, especificamente para a COVID, né, então aqui são os indicadores do coronavírus, nós temos uma série de dashboards que traz uma série de informações. Então, vamos percorrer alguns desses dashs que a gente considera esses dashs mais importantes, né. Por exemplo, nós temos aqui o nosso boletim epidemiológico do coronavírus, né, ele sofre atualização 2 vezes ao dia, então 2 vezes ao dia esses dados são atualizados, às 10 da manhã e às 17 horas esses dados são atualizados, então a gente tem aqui as informações, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 1.604.908 casos notificados de coronavírus, né? Desses, 552 mil foram confirmados, eu tenho 75 mil casos de investigação, né? Ou seja, os exames podem não ter saído o resultado, e aí a gente não consegue confirmar esses exames, né? O total de óbitos no estado de Ceará são 14.407 óbitos, né? A taxa de letalidade, ela está em 2,6, né? E nas últimas 24 horas nós não confirmamos nenhum óbito, não tem nenhum óbito confirmado. A gente tem aqui os municípios do estado de Ceará, com as respectivas incidência do município, com o número de casos confirmados por cada município. Então, aqui a gente tem os 184 municípios do estado do Ceará, com suas respectivas incidências e com o quantitativo de casos ocorridos nesses municípios. Nós não temos nenhum município do estado hoje que não tenha ocorrido nenhum caso e nenhum óbito. Então, todos os municípios têm acontecido casos. Esse é o gráfico que o Henrique apresentou agora há pouco, né? Nós temos num novo pico epidêmico da pandemia, né? Nós tivemos um primeiro pico aqui no ano passado, e agora nós estamos vivendo esse pico. O diferencial que a gente pode perceber é que a gente, por exemplo, eu posso trazer aqui um pouco, eu seleciono aqui a média móvel, né? Permite a gente faça isso, a gente está num platô muito mais elevado do que a gente vivenciou no primeiro momento. Por exemplo, eu tive no primeiro momento uma média móvel de 2.284 casos por dia. Hoje eu estou com uma média móvel de 3.419 casos por dia. Então, é uma média móvel bem superior. A gente está tendo essa tendência de diminuição desse número de casos. A gente espera que essa tendência ela se confirme, né, que ela continue acontecendo. E aqui a gente tem os óbitos, né? O que chama a atenção é que, apesar dessa segunda onda, eu tenho uma quantidade bem maior de casos do que eu tive na primeira onda, isso não está se refletindo no número de óbitos, né? Eu tenho uma quantidade de óbitos hoje, em relação à primeira onda, menor do que eu tive. Isso pode se dar diversos fatores. Há um manejo clínico melhor por parte dos profissionais de saúde, né? Há um aumento do número de leitos que eu tenho hoje, cerca de 2.000 leitos a mais, levando em consideração leitos de UTI e leitos de enfermaria, é o que eu tive no primeiro momento, então isso também garante uma segurança maior ao paciente, né? O perfil das pessoas que estão adoecendo nessa nova onda
Eu tive, no primeiro momento, um perfil de uma população mais idosa adoecendo, uma população acima de 70 anos adoecendo, e hoje eu tenho um perfil de uma população entre 30 e 60 anos acometida em maior quantidade com agravo. Então, isso faz com que essas pessoas elas não tenham uma letalidade tão alta. Então, acaba reduzindo também a quantidade de óbitos. Mas é importante a gente saber que essa curva ela também está em ascendência, né? A gente não sabe se a gente vai estabilizar aqui, né? É uma perspectiva de estabilização, mas a gente não pode trazer essa certeza ainda dessa estabilização, tá? Eu tenho aqui o número de casos confirmados, segundo a faixa etária aqui, né? E eu tenho aqui a taxa de letalidade segundo sexo e faixa etária. É uma outra informação que a gente tem aqui. Uma questão importante é hoje que esses dados eles estão disponíveis para ser baixados por qualquer cidadão. Então, se você quiser vir aqui no IntegraSUS e baixar os dados, você vai conseguir baixar todas essas informações disponíveis aqui no IntegraSUS para fazer suas análises, fazer seus estudos, né? É uma forma que a Secretaria encontrou de tornar esses dados públicos e de fácil acesso às pessoas que queiram produzir informações, produzir indicadores, fazerem análise, para auxiliar também no entendimento, na compreensão e no combate a essa pandemia do coronavírus. Tá? Importante que eu possa fazer uma filtragem aqui por período, né? Por exemplo, eu posso filtrar aqui, se eu quiser pegar só o ano de 2021, eu consigo fazer isso a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, eu vou ter aqui, eu trago a informação somente em 2021. Então, eu tenho, somente em 2021, no estado do Ceará, eu tenho já 201 mil mortos, 202 mil mortos, praticamente, né? Como é que se comporta a nossa curva aqui, ó? Tem uma ascensão aqui da curva em 2021, né? E eu tenho um destaque aqui, um aumento da letalidade de 0 a 4 anos, né? É importante a gente também você pode fazer essas por casos em investigação, recuperados, óbitos, descartados, você pode fazer por a superintendência, são 5 superintendências de saúde que nós temos, a superintendência do Cariri, a de Fortaleza, a de Sobral, a do Sertão Central do Litoral Leste de Jaguaribe, e pelas áreas descentralizadas de saúde, as ADS, que são 22 ADS, que eu também posso fazer essa leitura, e também por município, eu posso selecionar um município específico no caso, né? Então, esse é um dash importante que a gente tem, né, que a gente vem desenvolvendo. É importante a gente salientar que esse dash ele não é finalizado, ele constantemente ele vem sendo trabalhado, ele vem sendo analisado, melhorado, né? Por isso aqui tem as informações que você tem sobre o painel, que significa esse dash. Se você clicar aqui no sobre, ele vai trazer todas as informações do que é o boletim, como ele é produzido, da onde são retirados os indicadores, quais são as fontes de pesquisa. Então, tudo isso está público, isso é acesso público. Como eu disse, se vocês quiserem baixar todos os dados de casos confirmados, de casos notificados, você consegue baixar esses dados e fazer essas análises. É importante a gente tornar isso público, né? Hoje, antes você tinha uma dificuldade de ter acesso a essas informações, e uma premissa dessa gestão, a facilitação e uma disponibilização desses dados para a comunidade científica e para a comunidade em geral, né? Então, retornando aqui um pouquinho, eu tenho aqui um histórico de internações de Covid. Esse é um dash importante, principalmente nesse contexto epidemiológico que nós estamos vivendo, porque ele passa a nortear uma série de medidas, né? Então, se eu clicar aqui no dash de internações por Covid, eu vou ter aqui a taxa de ocupação dos leitos de UTI e a taxa de ocupação do leito de enfermaria exclusivo para Covid, né? Lembrando que isso é um painel Covid, então todas as informações que nós apresentamos aqui, elas são informações Covid. Da mesma forma, eu posso selecionar o período que eu queira verificar essa informação, a região de saúde, né? No caso aqui, a nossa superintendência, as áreas descentralizadas de saúde, o município, né? A unidade, eu posso selecionar especificamente para uma unidade de saúde determinada que a gente queira trabalhar, e a natureza, se é uma entidade empresarial, se é uma entidade sem fins lucrativos, se é administração pública. Vamos pegar aqui, por exemplo, as entidades empresariais. Eu tenho uma taxa de ocupação de 89,13%, e se eu pegar de administração pública, hoje, no estado do Ceará, eu vou ter uma taxa de ocupação em torno de 93% hoje dos leitos de UTI e 79,9% da taxa de ocupação.
É importante a gente ter um entendimento que essa taxa de ocupação de leito de UTI, às vezes a gente vê assim, ó, eu tenho uma taxa de ocupação de 95% do leito de UTI e tenho 50 pessoas na fila de espera de UTI. Por que aqui não está 100%? É justamente porque o leito de UTI, o paciente ele não se encaixa em todo leito de UTI. Eu posso ter leito de UTI, por exemplo, de pediátrico disponível e ter um paciente adulto para ocupar o leito, ele não vai ocupar aquele leito. Então, eu tenho todas essas informações aqui disponíveis no painel, né? Aqui a taxa de ocupação, né? É importante a gente verificar isso, que num primeiro momento, eu tive um aumento do número de leitos, e depois eu fui tendo diminuição de número de leitos, em função do número de casos que vinham acontecendo. O gráfico traz informação importante. Ó. A gente começou a diminuir o número de leitos, e a taxa de ocupação aumentou, mas a taxa de ocupação aumentava porque eu diminuí o número de leitos. Num segundo momento, eu começo a ter uma manutenção desse nível alto de taxa de ocupação e até mesmo aumento de taxa de ocupação, e mesmo assim eu sigo aumentando o número de leitos e essa taxa de ocupação não diminui. Então, isso é um indicador de alerta mostrando que realmente o número de casos estão aumentando. Outro indicador importante são o número de óbitos ocorridos tanto em hospitais, né, que eu tenho aqui, como em UPAs, né? Ele vai, se a gente perceber, a gente tem um crescimento aqui nesse período, nesse último mês de março, né, e abril, no número de óbitos em UPAs e também em hospitais. Então, eu tenho essa informação por dia, né? Quantos óbitos ocorrem, por exemplo, no dia 4 eu tive 69 óbitos em hospitais, aqui hospitais públicos, privados, né, ou filantrópicos de todo o estado do Ceará. E tive um total de 27 óbitos em UPAs no dia 4 de abril. Então, esse é um outro dash importante que a gente vem monitorando diariamente, um dash para a situação epidemiológica importante. Outro dash importante é essa análise de flexibilização, né, que ele serve até de orientação para o governador do estado acompanhar a publicação dos decretos, né? Eu tenho a taxa de positividade, a taxa de letalidade, a mortalidade, né? São uma série de informações importantes que eu tenho aqui neste dash. O que é importante a gente reforçar toda a vida com relação a isso é a necessidade, né, da transparência que a gente vem adotando com relação a isso. Por exemplo, outro teste importante que a gente tem é com relação à questão dos acompanhamentos dos testes COVID, né? Então, eu tenho a quantidade de testes disponíveis atualmente no Ceará, né? Eu tenho, assim, os testes realizados, eu tenho já 1.674.358 testes realizados, né? Uma média de 4.420 testes dias que eu venho realizando no estado do Ceará, né? E eu tenho a taxa de positividade desses testes, quanto se dá esses testes, a taxa de positividade. A cada 100 testes, quantos testes estão sendo positivos. Outro indicador, outro teste, tem uma série de testes que eu acho que vocês têm que percorrer, têm que conhecer. Esses testes que estão com os cadeados é porque eles estão em produção, eles não estão finalizados, e aí a gente está deixando fechado até eles estarem disponíveis para a população. Tá? Um teste importante que a gente produziu recentemente e que a gente vem utilizando bastante é esse nível de alerta, né? Ele é um teste composto, né? Eu tenho 5 indicadores que são utilizados para construir esse nível de alerta. Eu tenho a incidência de casos COVID por 100 mil habitantes, né, por dia, as internações por CIDs por causas respiratórias, né? O Henrique falou muito bem da questão da SARS, né? O que é que significa, o percentual de ocupação de leitos de UTI, a taxa de letalidade, né, e a taxa de positividade dos exames dos testes de RT-PCR. A gente faz um indicador composto e vai classificar o município em função desses indicadores. Ele pode ser considerado esse novo normal, né, um alerta moderado, um alerta alto, um alerta altíssimo. Então, aqui a gente tem a situação do estado do Ceará hoje, né? Hoje, o estado do Ceará está considerado nível de alerta altíssimo, né? Grande parte dos municípios, quase 100% dos municípios, está em nível de alerta altíssimo, né? É um dash que a gente vem, ele compara as 2 últimas semanas epidemiológicas
em função se houve melhora ou houve uma piora desses indicadores. Então, quando eu tenho uma tendência de aumento, é uma tendência de aumento em relação à semana epidemiológica anterior. Então, por exemplo, a incidência ela tá em crescimento, a taxa de letalidade, você vê se a gente tem uma taxa de letalidade com 4,1, e se a média do estado é 2,6, então eu estou com uma tendência de aumento dessa taxa de letalidade hoje no estado do Ceará. Mais uma vez, destaca a importância de que vocês podem ter acesso a esses dados, vocês conseguem baixar esses dados, trabalhar, analisar esses dados, ou seja, esses dados são públicos, né? Eles são disponíveis para que o pesquisador, para que o cidadão, para que o estudante, ele possa ter acesso a essas informações e possa trabalhar, possa compreender e possa ajudar também a gestão nesse sentido de produção de análise, de trabalhos produzidos com relação a isso. Tá? Aqui a gente também tem um sobre informando o que é o painel, de onde vêm as informações, como elas são produzidas, como elas são atualizadas. Então, mais uma vez, eu reforço a questão da governança, da transparência, do acesso à informação. A gente não consegue combater uma pandemia sem acesso à informação, sem transparência. É fundamental que as pessoas compreendam a situação epidemiológica que nós estamos vivenciando, para que a gente possa contar com o apoio da população. Né? Para mim, pedir que a população respeite o lockdown, é preciso, de fato, informar a população qual é a real situação epidemiológica que nós estamos vivendo. E aí, só para a gente ter uma noção disso, de quão importante é essa transparência, por exemplo, a questão da regulação. Aqui eu tenho quantas pessoas estão aguardando leitos hoje no estado do Ceará. Então, eu tenho hoje um total de 842 cidadãos aguardando leitos. Desses, 517 estão esperando leitos de UTI e 325 estão esperando leitos de enfermaria. Essa é uma informação que muitos gestores eles não querem tornar essa informação clara, né? Mas é um princípio, é um eixo norteador dessa secretaria, tornar isso público, tornar isso transparente, para que as pessoas tenham uma noção de que, fato, qual a situação que a gente está vivenciando. Se ontem o governador prorrogou por mais uma semana o lockdown, né, esse isolamento mais restrito, foi muito em função dessas informações, né? Por mais que a gente venha vivenciando nesses últimos 10 dias uma tendência de diminuição de número de casos, mas eu ainda tenho um quantitativo muito grande de pessoas necessitando de leitos, né? 517 pessoas precisando de leitos de UTI, 325 pessoas precisando de leito de enfermaria. Então, eu não posso fazer um relaxamento, não posso reabrir a economia se eu tenho esse quantitativo de pessoas necessitando de leito. Então, é um indicador importante hoje, que a gente vem acompanhando também, vem monitorando também, e que serve e que vem norteando decisões do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, nesse sentido. Mais uma vez, a gente pode fazer essa filtragem por superintendência, por coordenadoria, né, por área descentralizada de saúde, né, por município, né, se eu pegar Fortaleza aqui, hoje eu vou ter uma noção que eu tenho 230 pacientes hoje em Fortaleza necessitando de regulação, 150 pessoas necessitando de UTI e 80 pessoas necessitando de leitos de enfermaria aqui no município de Fortaleza. Então, é importante que a gente tenha acesso a essa informação, é importante que o cidadão tenha acesso a essa informação, é importante que a imprensa tenha acesso a essa informação para que possa noticiar, possa tornar isso também mais transparente e mais acessível à população. Então, assim, eu tenho uma questão, por exemplo, a positividade dos exames, eu tenho acompanhado esse acompanhamento por semana epidemiológica, então a gente vai analisando semana por semana epidemiológica a positividade dos exames, né? Aqui está atualizado somente até a semana epidemiológica 7, né? Então a gente está com a desatualização aqui da semana epidemiológica. É preciso até já ver isso aqui para a gente corrigir. Olha, a gente está passando aqui, a gente vai já solicitar essa correção aqui desse dash aqui, tá sem essas informações das semanas mais atuais, né? Então, é importante ter essa visão, tá? Eu acho que é isso, acho que, rapidamente, em poucas palavras, acho que a gente queria falar com vocês isso, mostrar para vocês um pouco de que, de fato, a gente está
fazendo, do que de fato a gente está produzindo, de que fato a gente está disponibilizando acesso à informação para a população cearense, para toda e qualquer pessoa que possa ter acesso a essas informações. Obrigada, professor, pela palestra. Agora nós teremos um momento de tira dúvidas. Gostaria de convidar aqui todos os palestrantes. Bom, a primeira dúvida é de um aluno de Ciências Ambientais. Ele fala: eu queria saber a opinião da professora Oscarina, mas também a dos outros dois palestrantes, sobre estigmas de doenças. Se esses estigmas, em conjunto de outras questões, como a política, por exemplo, pode influenciar de maneira negativa no processo de cura de uma doença. A gente está vendo e está vivenciando um momento, né, que nos faz ver, aliás, eu já parabenizo aí a apresentação da Edenildo, também do Carlos Henrique, mas da Edenildo especificamente assim, pela a questão da transparência das informações, né? Vocês não sabem o valor disso e a comparação e o que a gente está vivendo, né? O nosso país está fragmentado de uma forma, então está se trabalhando, está se lutando uma luta em campos separados, quando a gente deveria estar lutando único, unido em um sentido só. Né? Eu tenho contato com outros colegas de outros estados que não têm acesso sequer a nenhuma informação, então nós somos objeto, inclusive, de inveja, né, para outros estados, exatamente nessas estratégias e enfim, nessa má conduta dos nossos gestores. Né? A gente precisa disso, a política é definitiva, né? As medidas que são necessárias, elas têm que vir de quem está no comando. Né? A gente precisa, é uma luta igual, é uma luta da nossa população como um todo. Mas a gente, nesse momento, e vai se agravando, e tem se agravado exatamente por causa dessa incoerência das ações. Né? Então, alguns vão tomando as atitudes corretas e são desditos, negados e enfim, estabelecidos e ridicularizados, enfim, a gente está na época também de uma pandemia de fake news, de achismos, a gente está vivendo várias pandemias juntas, né? E a questão da política, ela tem, obviamente, um papel importantíssimo, a gente não vai sair disso se a gente não tiver ações coordenadas, né, e coerentes e com base científica, né? A questão do estigma das doenças ela é uma realidade e ela pode ser também um grande temor que nós temos, né? O Brasil vive um páreo sanitário, né? O Carlos Henrique talvez tenha mais propriedade para falar isso, a gente virá um páreo sanitário como nós nos tornamos na década de 1990, quando não conseguimos erradicar a cólera do nosso país. Nós ficamos uma década, né? Então, nós tínhamos barreiras sanitárias para os nossos produtos, para viagens, nós éramos párias sanitários. O nosso temor é exatamente esse. E isso só vem, né, a causar mais danos ainda e criar ainda mais e aprofundar ainda mais o impacto dessa pandemia sobre a nossa população, né, que já está vivendo uma parte significativa, uma outra pandemia, que é a da miséria. Então, a gente tem vários problemas ao mesmo tempo, a gente tem que lutar contra o vírus e a gente tem que lutar contra as consequências desse vírus. Bom, o que a gente observa é que realmente tem umas 3, 4... Aliás, uma pandemia, ela não é unifatorial, isso aí é fato. A gente tem diversas causas que estão associadas levando a essa situação que a gente tem hoje.
Então, essa questão do estigma social, dessa questão de você ter consequências além da doença, isso é muito frequente em todas as pandemias que a gente observa. Principalmente porque a gente tem uma mistura de informações muito grande. E, querendo ou não, o Brasil ainda é uma população que tem pouco conhecimento, tem pouco estudo. Então, é muito fácil de você manipular uma população desse jeito. Isso é um dos motivos que muitos governadores, ao longo de muito tempo, não investiram nada em educação. Certo? Então, a partir do momento que a gente houve um investimento maior em educação, rapidamente conseguiu-se reverter isso, né, tirando todo qualquer investimento que possa ter tido, que a gente vê isso hoje em como as universidades estão cada vez mais sucateadas. Então, a gente observa que essa questão social está muito influenciada pela questão política, e isso leva a um problema mental muito grande na população de forma geral. Então, a gente vai ter uma terceira, quarta onda aí, não sei dizer qual que é, porque a gente cada dia vê uma onda nova aparecendo, mas de saúde mental muito grande, né? E isso cada vez mais vai levar a problemas na sociedade. Acredito que vocês devem lembrar o mapa que eu botei de Fortaleza aqui, né? A quantidade de óbitos que houve na região oeste da cidade se comparado à região leste, onde a gente tem uma população muito mais, com condições de vida muito melhor se comparado a outra área. Então, se você vê, mesmo na região leste da cidade, aonde tem mais casos? Na área de Messejana, Curió, Coaçu, que são bairros um pouco mais pobres da cidade. Então, a gente vê como isso está diretamente associado com a transmissão de doenças. Então, essa relação saúde-ambiente, animal, saúde humana, está tudo interligado também com a parte social. Eu acho que toda política de governo, de Estado, ela acaba influenciando ou para bem ou para mal nesse sentido, né? Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, eu vou falar do exemplo que eu estou acompanhando, né, há pouco mais de 7 meses, que é o estado do Ceará, né, nessa pandemia. Eu tive a oportunidade de vir trabalhar na pandemia pelo projeto Todos pela Saúde, né, o projeto coordenado pelo Sírio-Libanês, e a gente vem acompanhando alguns hospitais aqui no estado do Ceará, mas o nível de acesso à informação que a Secretaria de Saúde do Ceará vem possibilitando, né, o nível de transparência que ela vem colocando para a população é essencial para o que a gente chama de empoderamento, né? Se as pessoas não se empoderarem, as pessoas não têm a dimensão do real problema, de fato, e acabam dizendo, não, isso aqui é a história, né? Eu acho que essa pandemia, por exemplo, criou o IntegraSUS, surgiu muito em função da necessidade que a pandemia produziu. Mas depois, todo dia, no Bom Dia Ceará, a gente vê lá os painéis do IntegraSUS, a população não vai mais deixar de querer ter acesso a essas informações para outros agravos, para outras doenças, né? Acho que a gente vai vai trabalhar nesse sentido, né, dessa transparência. Eu acho que é importante a gente ter isso, é importante a gente segurar isso. E na hora que eu disponibilizo isso de uma forma fácil, você vê lá, está lá no IntegraSUS, baixar os dados. Qualquer cidadão, qualquer pessoa vai lá e baixa os dados e pode fazer suas análises, pode fazer seus estudos, pode fazer suas predições com relação a esses dados. Eu acho que isso é importante a gente destacar isso, né? A transparência ela é fundamental nesses momentos, né? Que dá uma segurança maior para aquele gestor. Olha, o gestor realmente está sendo transparente. Eu não sei se é porque nossos secretários têm um histórico, têm um pé na universidade, né? Que eu acho que acabam por perceber isso. Ó. Nós não conseguimos superar esse momento sem a universidade, sem a sociedade junto, sem a imprensa junto. Eu acho que é nesse sentido, né? Acho que é muito nesse viés. E aí a gente tem que realmente reforçar isso, né? A gente percebe isso agora com a questão da vacinação, né? O que deve ser uma solução acaba virando um problema pela quantidade de vacinas que são disponibilizadas, né? Então, você acaba tendo que construir outras estratégias de vacinação, onde a gente já tem um histórico e um sistema de saúde organizado que possibilitaria que a gente vacinasse de uma forma rápida um quantitativo de pessoas muito maior do que a gente vem vacinando diariamente, mas que a gente não consegue avançar porque a gente não tem vacinas suficientes para fazer isso.
Então, é importante a gente também que a sociedade tenha acesso a essa informação, né? Aí a gente criou o vacinômetro, né? Está lá disponível, as pessoas acessam quantas doses chegam, quantas doses são aplicadas. O estado do Ceará hoje é um dos 3 primeiros estados do Brasil em percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas pelo Ministério da Saúde. E às vezes perguntam, vocês receberam 500 mil doses, por que é que não aplicaram? Porque eu tenho que garantir a D2, a segunda dose. Então, eu não posso usar 100% das doses que chegaram, porque aquelas doses que chegam não são 100% para D1. Eu aplico a D1 e tenho que guardar pelo menos 28 dias para aplicar a D2. Se eu não receber nesse período, as pessoas vão ficar sem receber a D2, então por isso que a gente nunca está naquele 100%, a gente vai gerenciando, vai trabalhando em função disso. Então, precisa as pessoas terem acesso a essa informação também. A Vitória Vasconcelos comentou, o Integra SUS é muito interessante. Ainda está tendo a tabela que mostrava detalhes sobre casos de Covid, com as informações sobre idade, gênero, bairro da pessoa? Tem, você tem essa informação lá, por sexo, por idade, sexo, faixa etária, né? Município, né? De residência, a gente trabalha com a nossa análise ao município, né? A gente não entra em análise por bairro, aí é o município de Fortaleza que vai fazer essa análise dentro do seu território. A gente faz análise por município, a gente vai entrar em, por exemplo, o município de Fortaleza, eu sei quantos casos, a incidência do município de Fortaleza, a letalidade do município de Fortaleza, né? Mas esse detalhamento por bairro a gente não está disponibilizado no IntegraSUS. Você vai encontrar essa informação no município de Fortaleza, né? Na sala de situação Covid do município de Fortaleza, que eles também têm uma sala de situação. Aí eles entram nesses detalhes menores que são por bairros, né? Por regional de Fortaleza. Certo. Devido ao tempo, irei realizar só mais uma pergunta, e aí eu peço que vocês puderem serem mais breves nas respostas, a gente agradece. A pergunta é para o professor Carlos, da professora Ascarina. Na era da velocidade de informações, o alcance dessa doença prova nossa incompetência no uso das tecnologias de informação e conexão em prol da humanidade? Bom, eu acho que não. O problema é que quem controla o computador para mandar informação é uma pessoa, e essa pessoa muitas vezes não quer repassar informação, certo? Então, acaba que a China demorou um pouco para mandar informação sobre o novo surto de vírus que tinha lá na cidade, e isso foi para a OMS atrasado. Por conta disso, o vírus conseguiu se dispersar via aérea para outros locais, e uma vez que ele conseguiu sair de lá de dentro, e a forma de transmissão é muito rápida, rapidamente ele conseguiu se espalhar para todo mundo. Então, a questão não é a velocidade da informação, são as pessoas que liberam a informação para serem repassadas. A gente tem um exemplo muito bom aqui da Secretaria de Saúde do município e do estado, que estão com a informação toda livre, à mostra, né, para quem quiser ver. Então, o problema são as pessoas e não a tecnologia. Eu vejo mais assim. Certo, eu acho que dá tempo para mais uma pergunta também para o professor Carlos. Se o senhor acha possível o surgimento de novas doenças tropicais negligenciadas? A doenças tropicais, certamente, né, a gente vai ter. O fato de ser negligenciada depende muito das ações de controle que são feitas pelo governo sobre elas, pela questão de ter medicamentos, de ter interesse em controlar essa doença. Mas doenças tropicais, certamente, a gente vai ter muitas ainda aparecendo aqui em todo mundo. Inclusive, aqui no Brasil, todos os anos, a gente tem um surto de febre amarela encontrado em alguns estados, alguns municípios do interior, mas que rapidamente são controlados, ainda estão sendo controlados. Mas a partir do momento que não sejam controlados, essa doença ela pode se urbanizar, e a partir daí a gente tem mais um vírus para Aedes aegypti transmitir para a gente. Então, a probabilidade de a gente ter novas doenças, isso aí tem uma história que a gente diz, a gente sabe que vai acontecer,
a gente só não sabe quando. Né? E a vigilância constante é que vai conseguir dar pelo menos um norte para a gente ter uma ação rápida nesse controle. Obrigada, professor. A gente agradece a presença de cada um de vocês, em especial dos nossos palestrantes que dedicaram esse tempo para nos passar essas informações tão importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Espero que vocês continuem acompanhando cada programação aqui da 7ª Semana de Ciências Ambientais. A gente agradece mais uma vez e boa tarde para todos. Agradeço o convite mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com a professora Oscarina, o Carlos Henrique, né, o professor Carlos Henrique. Obrigado, Wanda. Boa tarde a todos. Agradeço a todos. Fiquem em casa. Acreditem na ciência. Obrigado pelo convite também. Sempre que precisarem, estou aqui à disposição. Um abraço em todos.